Lembra que eu falei que agora eu tomo mais cuidado com o jeito que eu falo? Eu acho que só de tomar um pouco mais de cuidado com o jeito que eu falo, é meio isso que você tá falando. Aqueles 2 passos pra trás lá que você deu, tá ligado? Só que no meu caso, não é que eu não quero mais ter esse espírito revolucionário. É que se eu for por esse caminho aí, eu vou morrer. Sim. Tá ligado? Sim. Então, como é que eu brigo essa luta sem morrer? Esse é o meu pensamento, tá ligado? Porque, eu não posso morrer. Não é que eu faço porque é um trampo. Na verdade, eu amo fazer isso aqui, cara. Eu amo estar aqui conversando contigo, pô. Essa é a melhor parte do meu dia. Agora, se você me falar, assim, que todo o programa é leve como era, não é. Tem razão. Então, quando eu vou conversar com o Tarcísio, como foi na semana passada, por exemplo, eu leio, eu estudo. Tá ligado? Sim. Mas até aí... Mas não era o que a gente fazia. Quando a gente conversou, por exemplo, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2020, o cara vinha, a gente falava as nossas burrices, a gente ia levando, ia com o fluxo, né? Sim. Com o flow. E vamos lá, pô. E é um programa, assim, de certa forma, até meio despretensioso mesmo, que era. Só que parece que a sociedade empurrou uma pretensão pro flow. A sociedade total empurrou uma pretensão pro flow. Com certeza. E eu tive uma escolha que foi apresentada uma escolha pra mim. Eu posso ir parar num lugar que eu não consigo mais lutar, ou eu tenho que mudar a forma de lutar, entendeu? E é complicado, cara. Você acha que eu curto o fato de que agora eu carrego nas costas um peso de o que eu falo, ou a maneira como eu falo as coisas, elas podem de fato impactar e eu posso, inclusive, sei lá, ser banido das redes sociais? Ver isso acontecendo com o Monark, cara, é um puta de um aviso, tá ligado? Não é? É, um aviso de máfia, né? Aviso de máfia, horroroso, horrível, que eu não queria estar vivendo. Mesmo. Mas, posto isso, esse é o jogo. Como eu preciso jogar esse jogo se eu tiver alguma pretensão de, sei lá, ganhar um pouquinho, né? Então, como eu jogo esse jogo de uma maneira um pouco mais... Já jogou D&D? Não, tá. Não conheço. Tem alguns arquétipos no D&D, né? De heróis. É um jogo medieval e você pode jogar ele com algumas classes, vai? Aí tem o Bárbaro, tem o Berserker, é o cara que vai na frente rodopiando, fazendo bagulho doido, batendo em todo mundo, não sei o quê. E tem o Ladino. O Ladino é o que vai pelas sombras, é o cara que vai mais devagar, um pouco mais... pensa nos próximos passos e tal. De certa forma, eu enxergo o Monark é o Berserk. Sim. E eu quero ser o Ladino, tá ligado? Sim. Mas ainda é uma guerra parecida. Só que o jogo tá muito mais difícil agora. A gente não pode mais, de fato, falar a primeira coisa que vem na cabeça. Eu preciso construir o que eu tô querendo falar aqui e ser um pouco mais, não sei, cara, insidioso, assim, um pouco mais subversivo, tá ligado? Um pouco mais nas sombras, tá entendendo? É uma merda isso porque Não, total uma merda. parte do processo de se entender é poder falar a primeira coisa que vem na cabeça. E se ouvir e ver a reação das pessoas conforme isso vai acontecendo, e você mesmo opta por evoluir ou não por uma pressão estatal com uma arma na tua cabeça e uma pressão de quase morte. Não é assim que funciona, né? Então é muito, sei lá, é muito triste e sintomático uma sociedade que não permite que as pessoas se expressem livremente e corram riscos enquanto estão falando. Porque quando você tá falando, você tá correndo risco e você tá vendo o que tá acontecendo. Assim, é muito estranho as pessoas que acham que todas as ideias estão prontas na minha cabeça e eu tô falando agora. Elas... Não, eu tô improvisando. Eu tô me ouvindo conforme eu falo e tô vendo o que tá acontecendo. Aí, se eu falar uma merda aqui, um absurdo, não é justo que o Estado venha atrás de mim. Porque eu tava construindo. Senta na minha frente e fala, aquele negócio que você falou é uma puta bobagem. Pode ser que eu bata o pé e fale, não, eu acho que é verdade. Aquilo lá que eu falei. Aí tudo bem, a gente conversa, né? O meu único problema é o assédio estatal na fala das pessoas. Isso não é ruim só pro trabalho e pelo medo que dá, mas é ruim pra sociedade. A sociedade que não pode se expressar livremente não evolui, não sai do lugar. Agora a gente vai ficar preso na sociedade brasileira por um bom tempo no pensamento, no discurso público. A gente vai ficar parado na criação artística, vai ficar parado por muito tempo, porque a gente não pode arriscar, improvisar, tentar, testar, acabou. Porque você nunca, na sua própria cabeça, em silêncio, você não vai chegar na resposta certa. Lendo um livro, só lendo um livro. Lendo um livro é bom, mas só lendo o livro e ficar pensando na sua própria cabeça, imaginando como que a ideia que você quer passar seria, nunca é como quando você realmente fala. Quando você fala, você percebe como que essa ideia saiu e aí você pode melhorar ou não, dependendo se você concordou com o que você falou. E tem um input do cara que tá te ouvindo, pô. O cara que tá te ouvindo, ele sempre influencia naquilo que você tá pensando, porque ele vai pôr o ponto de vista dele também, né? Sim. E, em geral, numa conversa, as pessoas não concordam o tempo inteiro.
Então eu vou falar uma parada aqui que pode ser um puta de um absurdo, você vai, cara, isso aí é um absurdo, por isso. Eu, se for inteligente, eu vou querer repensar o que eu tô falando ou o que eu tô pensando pra ver se o que você falou faz sentido também. Ou você vai explicar melhor o que você explicou. Ou eu vou ouvir o que você falou, entender o que você falou, vou ver na minha cabeça se isso faz sentido e daí eu vou te dar uma tréplica. Exato. E essa tréplica, ela pode ser, de fato, reforçando o meu ponto de uma forma mais inteligente, né? Então, porra, mas de fato, se a gente entra num lugar que a gente não pode testar, fudeu. Como é que é um comediante sem a noite de teste? Tá fudido. Não existe. Não existe. Não, e o cara tá sempre testando. Mesmo quando não é uma noite de teste, quando é o show dele, quando é o solo dele, eu tô testando as ideias também. Não sei se ela tá pronta ainda. Às vezes eu acho que ela já tá, e aí eu faço uma sequência de shows e ela para de funcionar. Eu tenho que voltar e pensar, pô, o que aconteceu? Aí no outro dia eu tento de novo. Então, a comunicação, a expressão é um eterno teste, um eterno improviso. Por mais que você ache que você dominou uma ideia específica, para ela parar de funcionar, é um palito. Daqui a pouco ela para de funcionar e você fica, ué, o que tá acontecendo aqui? Então é uma constante evolução. Você vai estar sempre pensando em melhorar. Esse foi o negócio que mais me chamou a atenção no Monarch Day. É a falta de curiosidade da sociedade como um todo de... Ué, como assim? Não teve um? Como assim? O que ele quis dizer com isso? Não teve. Só chamaram ele de nada. E acabou. Então isso é muito sintomático também. A falta de curiosidade e a falta de apreço pela liberdade. São dois aspectos que me levam a crer que o Brasil é um país condenado a isso aí mesmo. Não vai chegar naquele nível que a gente imaginava. De arte, de coisa acontecendo, de rádio, podcast com várias ideias. Isso não vai acontecer, porque o povo brasileiro não é curioso. Quando ele ouve algo que ele não entende ou que afeta ele, a primeira reação dele é ceifar o cara. É um comportamento fascista, pra você parar pra pensar. Não entendi o que você falou, morre. Não tem nenhum ponto de... Como assim? Deixa eu mesmo pesquisar se tem algum sentido o que ele falou e se ele só falou de um jeito errado. Deixa eu pesquisar. Aí você vai ver, puta, verdade, o que ele falou acontece lá mesmo, cara. Então ele se expressou mal. Ah, foi isso. Vamos conversar com o cara. Vou aqui no programa explicar pra ele ou entender o ponto dele, como que ele chegou nessa conclusão. Eu não falo desse caso específico. Esse caso é um grande exemplo de como a gente funciona como sociedade. Então dá muita tristeza de perceber que não é um povo curioso e que não tem um apreço pela liberdade, nem pensa nisso. Ela não consegue entender o que é a liberdade. Eu já vi gente confundindo liberdade de expressão com atitude. Uma vez eu recebi num vídeo meu no YouTube, o cara falando assim, hoje em dia tudo é ironia, vou roubar um carro e vou dizer que foi ironia. Esse é o nível de confusão que tem aqui. O cara acha que palavra e atitude é a mesma coisa. Aí você pensa, vale a pena eu ficar dando soco na ponta da faca? Ou é melhor eu me retirar de campo e, cara, se explodam aí. Eu vou fazer o meu negócio onde eu puder fazer, no meu clube de comédia, no meu show, aqui no meu site. Fazer o teu negócio aí, só não me incomoda, bicho. Eu não quero nem que você veja o meu conteúdo. Tá tudo bem, se você pensa assim, tudo bem. Sabe, eu perdi completamente a esperança de que a gente possa atingir aquele nível de cultura, sei lá, de sociedade trocando ideia, conversando, improvisando. Eu perdi completamente essa esperança.